Acho que já está. Olá, professor. Então, vamos iniciar nossa apresentação de seminário. Ficamos com o tópico trauma abdominal em ATLS. Segue aqui os orientandos, bem como o orientador. E o nosso roteiro de apresentação: anatomia do abdômen, mecanismo da lesão, avaliação e gestão e trabalho em equipe. Então, vou iniciar falando sobre a anatomia do abdômen. Nós temos aqui já explanados as porções do abdômen, transição tóraco-abdominal, abdômen anterior, flancos, dorso e cavidade pélvica. Sobre a transição tóraco-abdominal, nós temos por delimitação anteriormente a linha do mamilo e posteriormente a linha infraescapular. E se estende inferiormente às margens costais, às margens dos arcos costais. Os órgãos que estão compreendidos nessa região são porções do fígado, do baço, do estômago e do esôfago, bem como o diafragma. Essa porção exerce uma espécie de proteção sobre os órgãos constituídos, nas porções que estão constituídas, na verdade, uma vez que a caixa torácica ela serve de barreira. O abdômen anterior ele é delimitado superiormente pelas linhas pelas margens costais, inferiormente pelos ligamentos inguinais, juntamente com a síntese púbica, e lateralmente pelas linhas axilares anteriores. Essa região é mais suscetível ao desencadeamento de lesões, uma vez que a musculatura aqui presente ela é mais fininha, então é uma barreira menor à penetração de armas. Temos agora o flanco. O flanco ele é delimitado pelas linhas axilares anterior e posterior, bem como se estende superiormente a partir do sexto espaço intercostal e se estende inferiormente à crista ilíaca. Existe uma espécie musculatura que exerce justamente essa função de proteção, uma vez que é uma camada maior a ser vencida pelo armamento que vai, gerar a lesão. Agora continuamos com o dorso. O dorso ele compreende sim a transição tóraco-abdominal e tem por delimitação a linha axilar posterior, superiormente pela ponta da escápula, ou seja, pela linha escapular, e estende-se até a crista ilíaca. Essa região também exerce uma função de proteção contra lesões viscerais devido à sua musculatura espessa. Nós temos aqui a delimitação das porções do abdômen, o flanco, tóraco-abdominal, abdômen anterior e mostrando que o tóraco-abdômen ele também está incluso no dorso. Existe também o espaço retroperitoneal. Esse espaço ele está presente posteriormente ao revestimento peritoneal do abdômen. Ele possui órgãos compreendidos nessa região, e esses órgãos são o veia cava inferior, a aorta abdominal, as porções ascendente e descendente da porção posterior do cólon, bem como pâncreas, rins, grande parte da porção duodenal do intestino e também componentes retroperitoneais da cavidade pélvica. Essa região é de difícil reconhecimento no caso de traumas, uma vez que esses órgãos estão compreendidos nas profundidades do abdômen. Então, é de difícil visualização pelo FAST e por LPD não é visível por LPD. A cavidade pélvica, ela é compreendida, na verdade ela é rodeada por ossos da pelve e inferiormente está presente a ela os espaços retroperitoneais e intraperitoneal. Os órgãos compreendidos, no caso da mulher, existem os órgãos reprodutores femininos e em ambos os sexos nós temos o reto, a bexiga e os vasos ilíacos. Lesões nessa região, elas podem desencadear grandes sangramentos, seja quando ocorre interiormente nessa cavidade pélvica, seja quando ocorre diretamente no osso. Então, ela exige um cuidado e atenção maior do profissional. Aqui nós temos a exemplificação. E agora, passamos para mecanismos de lesão. Então, existem 3 tipos de contusão, penetração e explosão.
por contusão, ela é tida por compressão ou esmagamento, e ela ocorre por desaceleração, por exemplo, e nesse sentido é perceptível o envolvimento de forças que são transferidas. Um outro exemplo, nós temos o cisalhamento, que ocorre a partir de mecanismos de proteção, dispositivos de proteção, e os órgãos que são mais compreendidos nesses tipos de trauma, que são mais atingidos, são o baço, o fígado e o intestino delgado. Além disso, nós temos por penetração, e eles envolvem ferimentos por arma branca, isso compreende, no caso, facas, e ferimentos por projéteis, no caso, bala. Nesse caso, existe a transferência de energia, então, quanto maior a transferência de energia, maior a lesão. Essa energia ela pode ser cinética, ela ocorre por laceramento ou rasgamento, e existem outros fatores que vão determinar a gravidade dessa lesão, como a trajetória da bala, a cavitação que ocorre, bem como a possível fragmentação que pode desencadear no entorno da região em que percorre a bala. Os órgãos que são mais acometidos, nós temos o intestino delgado, cólon, fígado e estruturas vasculares abdominais. Além disso, a explosão ela é associada a essas outras formas de trauma, contusão, penetração, e também ocorre por sobrepressão. No caso de pessoas que estão próximas a locais de explosão, pode ocorrer lesão de membrana timpânica, bem como do intestino e do pulmão. Aqui nós temos uma tabela descrevendo dispositivos de retenção gerando trauma, a partir de cintos portáteis ou abdominal, cinto de 3 pontos ou airbag. Então, mesmo tendo esse papel de proteção contra lesões de maior grau, existem lesões específicas que são desencadeadas a partir desses dispositivos. Podem ocorrer por compressão, no caso do cinto portátil e do cinto de 3 pontos, e de hiperflexão, nesse caso também do abdominal, e do airbag por contato, gerando vários tipos de danos de rupturas, esgarçamentos em várias vísceras presentes no organismo. Além disso, é pertinente salientar a atenção que preciso ter do profissional, no sentido de estar atento e não negligenciar ou subestimar uma lesão, mesmo que ela ocorra por penetração envolvendo baixa energia, baixa velocidade, uma vez que essa subestimação pode eliminar possibilidades que facilitam a investigação do diagnóstico e da conduta do profissional. Aqui nós temos a explanação do mecanismo de lesão por contusão, aqui um exemplo de edema pulmonar por contusão, trauma por penetração, atingindo vísceras, e aqui por arma branca, e aqui o mecanismo de explosão. Então, existe uma onda de choque que vai desencadear o arremesso do paciente, da vítima, né? E esse deslocamento pode ocasionar, no caso, o edema pulmonar, como foi explanado anteriormente, no caso da contusão também. Aqui nós temos a lesão tóraco-lombar como exemplo de lesão por explosão. E é isso. Vou começar a parte de avaliação em conduta. Então, a gente pensa de cara dentro de um trauma em 2 tipos de pacientes. Um deles é o hipotenso após o trauma, e a gente pensa nessa hipotensão como oriunda de um quadro hemorrágico interno. Então, ou externo também, no caso de um trauma aberto. Então, a gente pensa logo em remediar, pensar nos tipos de condutas possíveis para remediar essa hemorragia e estabilizar o paciente. Em outro caso, a gente pensa em um paciente hemodinamicamente normal e sem sinais de peritonite, e na realidade esse paciente requer um quadro mais específico de diagnóstico, de mais cautela, no que diz respeito ao cuidado que a gente vai ter durante a avaliação dele. Então, isso para prevenir possíveis causas acentuadas de mortalidade e morbidade do paciente. Na história do paciente, a gente pensa, a princípio, na forma que se ocorreu esse acidente. Então, a gente, em traumas de vítima de acidente automobilístico, a gente pensa no momento de aderir informações ao prontuário do paciente, na velocidade do carro, e se tratando de um carro, obviamente, porque também tem que colocar o tipo do veículo,
a velocidade em que ele se encontrava, o tipo de colisão, se tinha mais passageiros dentro do carro ou não, e se houve intrusão de compartimentos do veículo dentro do compartimento em que se encontrava o passageiro. Para vítimas de quedas, a informação mais pertinente é a altura da queda que o paciente se encontrava, haja vista que quanto maior a queda, maior o risco de lesão intra-abdominal. Para vítimas de explosões, a gente pensa na proximidade dessa vítima com o local em que houve a explosão e também se a explosão se deu em um local fechado, porque isso prejudica ainda mais o quadro de trauma do paciente. E para as vítimas de trauma penetrante, a gente pensa em aderir ao prontuário do paciente que tipo de arma ocasionou esse trauma. Então, colocar se foi arma branca, arma de fogo, e quantas lesões ocorreram no corpo do paciente. Esse tipo de informação deve ser documentada e a gente pode adquirir essas informações por meio do próprio paciente, mas em caso de que ele esteja responsível, a gente pede a ajuda da equipe de tratamento pré-hospitalar. Quanto ao exame físico, a gente segue uma ordem predeterminada, que é inspeção, ausculta, percussão e, por último, a palpação. Então, na inspeção do paciente, preferencialmente despido, a gente procura por lacerações, hematomas, equimoses, e deve ser inspecionado tanto o abdômen anterior quanto posterior. Para inspecionar o abdômen posterior, é importante que seja realizada essa manobra que está aqui, que é a log roll, ou rolar em bloco, que deve ser feita com o auxílio de mais de 2 profissionais para poder movimentar o paciente sem que haja uma possível lesão para o sistema nervoso dele. Quanto à escuta, ela na realidade deve ser feita, mas em alguns casos de trauma a gente não a faz, porque a presença ou ausência de ruídos hidroaéreos pode não ser tão específica para determinados diagnósticos. E também uma sala de emergência muito barulhenta, você não vai conseguir auscultar com precisão. A percussão, por sua vez, ela tem precisão diagnóstica, porque ao percutir o abdômen do paciente, você pode detectar sinais de irritação peritoneal. Então, ao detectar esses sinais, se presentes, a gente não faz outros tipos de palpação, como, por exemplo, o teste da descompressão brusca, porque isso pode submeter o paciente a uma dor desnecessária no diagnóstico. Quanto à avaliação pélvica, se a gente perceber alguma alteração física na parte da inspeção, a gente já pode pensar diretamente em uma hemorragia pélvica. E isso requer determinada atenção, porque são quadros que evoluem com bastante rapidez e devem ser contidos primordialmente com um ligante ou tipóia pélvica. Se o paciente tiver hipotensão inexplicada, no caso de a gente não encontrar nenhum achado abdominal que pode justificar essa hipotensão, a gente pode pensar no caso de uma ruptura pélvica do tipo grave. E tem alguns achados físicos que são sugestivos da fratura de pelve, como, por exemplo, a presença de sangue no meato uretral e também a discrepância na altura e no nivelamento dos membros inferiores. Além disso, na parte da palpação da pelve, na suspeita de fratura, a gente palpa delicadamente, porque a movimentação exacerbada da pelve, ela pode deslocar um coágulo, que vai, no caso, causar hemorragia adicional. E no caso de hemipelve estável, a gente percebe que há uma migração cranial dessa hemipelve, em razão da distribuição de forças musculares, no caso de uma fratura de pelve. A gente ainda tem os exames, no caso pertinente à região pélvica, os exames uretral, peritoneal, vaginal, retal e glúteo. Os principais sinais de lesão uretral é a presença de sangue no meato, propriamente dito, e além disso a gente pode encontrar equimoses e hematomas lá na região do períneo. O exame retal, em vítimas de trauma penetrante e contuso, se diz respeito ao diagnóstico de fratura de pelve. Ao realizar esse tipo de exame, tanto retal quanto vaginal, a gente pode encontrar a presença de fragmentos ósseos ou o próprio deslocamento da pelve. E, além disso, as lesões penetrantes na região glútea, elas servem para analisar, na verdade, nesse tipo de lesão, a gente busca analisar se houve lesão de algum outro componente intraabdominal. Então, a gente pode repetir os exames vaginal e retal e também uretral, na base da inspeção, para poder detectar possíveis alterações oriundas de um trauma. A gente tem também medidas auxiliares a esse exame,
E quanto à sonda gástrica, a sua utilidade primordial dentro do diagnóstico de lesão e do trauma abdominal é perceber, na utilização da sonda, a presença de sangue oriunda de uma lesão de esôfago, mas isso também serve para a descompressão do estômago, né? Para realizar sendo esse um exame prévio para a realização do lavado peritoneal diagnóstico. A sonda gástrica é particularmente importante quando a gente também tem lesão do terço médio da face, porque você pode ter uma lesão na lâmina crivosa do etimoide. E aí, utilizando a sonda nasal, você pode, na realidade, invadir o crânio do paciente. Então, é importante que se utilize esse tipo de sonda. E a sonda vesical, na uretrografia retógrada, é importante que se faça, na verdade, a uretrografia, porque a presença de lesão uretral, ela, quando associada à utilização de uma sonda, ela pode trazer consequências graves ao paciente. Então, é importante realizar esse tipo de uretrografia para detectar qualquer alteração ali no trato geniturinário. E a gente ainda tem outros tipos de exames. Paciente com anormalidades hemodinâmicas, a gente pode usar os exames LPD e FAST, que vai ser mais explicado para frente. E quanto a exames adicionais para pacientes hemodinamicamente normais, a gente pode citar exames de sensibilidade, alterações sensoriais, oriundas de um trauma de medula. E é importante que não se confunda quando o paciente já está orientado para algum tipo de tratamento definitivo, você não está tomando tempo dele, por exemplo, com a solicitação de exames demorados, como é o caso da tomografia computadorizada. Eu termino aqui e pode passar para continuar. Oi, professor. Boa tarde. Eu vou dar início na verdade, eu vou dar continuidade ao que eu estava falando sobre medidas auxiliares do exame físico. Eu vou começar falando sobre o raio-x para traumatismos abdominais. Volta um slide, por favor. Eu vou citar aqui 4 tipos de radiografias e as situações em que elas são indicadas no traumatismo abdominal. Então, a gente tem a radiografia de tórax em AP, que ela geralmente vai ser indicada para pacientes que estão com traumatismos contusos multissistêmicos. Tem a radiografia de tórax em pé, que ela vai ser utilizada para um paciente que está hemodinamicamente normal, mas ele possui traumas penetrantes acima do umbigo ou uma suspeita de lesão toracoabdominal. Nesse caso, essa radiografia de tórax em pé, ela vai ser utilizada para que a gente possa excluir a possibilidade de um hemotórax ou de um pneumotórax associado, ou a gente pode utilizar também para determinar se há ou não a presença de ar intraperitoneal. A gente vai ter também o raio-x abdominal supino, que a gente vai obter ele em pacientes que estão traumatizados e estão hemodinamicamente normais, e por meio dele a gente consegue demonstrar o caminho do míssil ou do corpo estranho que está lá no paciente. Para que a gente consiga fazer essa radiografia, a gente precisa utilizar de marcadores ou clipes radioopacos na entrada e na saída das feridas do paciente. Esse raio-x abdominal supino deve ser preferencialmente obtido em AP e também lateral, para que a gente possa localizar melhor espacialmente os corpos estranhos e facilite a avaliação do médico em relação ao exame. E também tem uma radiografia pélvica em AP, que ela pode ajudar, por exemplo, a estabelecer a origem de uma hemorragia que está deixando o paciente hemodinamicamente anormal e inicialmente não se tem uma explicação para essa normalidade. Deve ser realizado quando o paciente também sente muita dor e muita sensibilidade na região pélvica. Existem algumas contraindicações, né, para a realização da radiografia no trauma abdominal, e uma delas seria um paciente que está hemodinamicamente anormal, ele tem feridas abdominais penetrantes e ele não vai necessitar de radiografias de emergência. Ele tem outras prioridades que devem ser sanadas primeiro. E também um paciente que ele está alerta e desperto, que não tem dor pélvica, ele não vai precisar de um raio-x pélvico, por exemplo. Pode passar. Passa. Bia? Eu estou passando.
Não passou para mim, não. Aqui passou. Pronto. Agora a gente vai falar sobre o FAST, que é a avaliação focada com sonografia para trauma. É o exame de triagem. Oi? Tá em outro slide aqui. Aqui tá em TC. Aqui tá em FAST. Ó, Volta. agora eu passei para LPD, agora FAST. Para mim tá tomografia. FAST agora. Então, agora a gente vai falar sobre FAST, que é a avaliação focada com sonografia para trauma. É um exame de triagem padrão. A gente realiza ele em pacientes que estão traumatizados e a gente consegue avaliar por meio dele 4 regiões: o saco pericárdico, a fossa hepatorrenal, a fossa esplenorenal e a pelvis ou saco de Douglas. Quando ele é realizado por um médico que ele é especializado e treinado, ele vai ser um exame que é reconhecido rápido e também confiável. A gente pode identificar algumas situações por meio desse FAST, que é, por exemplo, o hemopericárdio, o tamponamento cardíaco e o líquido ou fluido no espaço retroperitoneal. A gente tem que tomar cuidado nesse FAST, porque a gente precisa reconhecer que a obesidade ela pode diminuir a qualidade das imagens obtidas e que a gente tem que manter um alto índice de suspeita também e usar sempre de testes diagnósticos alternativos para que a gente consiga confirmar a nossa avaliação, porque muitas vezes ele pode dar um falso negativo. Agora a gente vai falar sobre a LPD, que é a lavagem peritoneal diagnóstica, que é um procedimento utilizado, né, para que a gente possa identificar a hemorragia em traumas abdominais. Ele necessita do auxílio da equipe cirúrgica, que vai cuidar do paciente. Ele também vai precisar de descompressão gástrica e urinária, para que a gente consiga prevenir complicações. E eles devem ser utilizados em pacientes que estão hemodinamicamente anormais, com trauma abdominal contuso, ou também pacientes que têm um trauma penetrante, ou com múltiplas trajetórias cavitárias ou trajetórias tangenciais aparentes. E aí, quando a gente tem um paciente que ele é hemodinamicamente normal, e a gente não tem a disponibilidade de FAST e nem de tomografia computadorizada para avaliar aquele trauma, ele também pode ser utilizado. Mas se a gente tem um paciente que ele está hemodinamicamente normal, e a gente tem no departamento de emergência a disponibilidade da tomografia e do FAST, o LPD, ele é raramente utilizado porque ele é um procedimento muito invasivo, que requer a presença da equipe cirúrgica. Existem algumas contraindicações relacionadas ao LPD, que seria a presença de operações abdominais prévias, obesidade mórbida, cirrose avançada e também uma coagulopatia que seja pré-existente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tomografia computadorizada, que é um procedimento que ele precisa mover o paciente, né, do departamento de emergência, da sala de reanimação até um scanner. Ele é um pouquinho demorado e ele vai precisar também da administração de contraste 4 e da exposição do paciente à radiação. Ele fornece informações relativas à lesão de órgãos e sua extensão e também pode diagnosticar algumas lesões de órgãos que sejam retroperitoneais e pélvicos, que a gente não consegue avaliar com um exame físico, o FAST ou o LPD, por exemplo. Existem contraindicações relacionadas à tomografia, que seria, por exemplo, um paciente que não é cooperativo, ele não pode ser sedado sem segurança, ou ele tem alergia ao contraste, por exemplo. E a gente também não deve realizar a tomografia computadorizada se ela for atrasar a transferência de um paciente para um nível superior de cuidado. Por último, eu vou falar aqui da laparoscopia ou toracoscopia diagnóstica. Ela é útil para diagnosticar lesões diafragmáticas e penetração peritoneal, e a necessidade de anestesia geral ela vai limitar a sua utilidade. Vou começar agora a parte dos estudos contrastados, que são, na verdade, exames que podem ajudar no diagnóstico de lesões específicas. E os principais exemplos seriam a uretografia, a cistografia, o pielograma intravenoso e o estudo contrastado no tubo digestivo. Com relação à uretografia, a gente trata de um exame que deve ser realizado quando há uma suspeita de ruptura uretral.
E como é que ele é realizado? No caso, uma sonda vesical específica, ela é fixada no meato uretral pela insuflação do balão com aproximadamente 1,5 a 2 mililitros de ar. Cerca de 30 a 35 ml de contraste sem diluição são instalados com uma leve pressão. Passando agora para a cistografia ou cistografia na TC, aqui se trata de um método de diagnóstico mais eficaz para avaliar uma ruptura de bexiga intra- ou extraperitoneal. Como é que ele é realizado? No caso, um recipiente com 350 ml de contraste hidrossolúvel é conectado à sonda vesical e é levado cerca de 40 centímetros acima do doente. Posteriormente, essa solução é infundida na bexiga até que o fluxo pare, ou que o doente urine espontaneamente, ou que o doente sinta desconforto. Isto é seguido pela instilação de 50 ml adicionais de contraste para assegurar a distensão da bexiga. No caso do pielograma intravenoso, nós temos uma alternativa que é mais viável para avaliar suspeitas de lesões no sistema urinário quando a TC por contraste não está disponível. Como é que ela é realizada? Uma dose elevada de contraste deve ser rapidamente injetada, sendo que essa dose é calculada como 200 miligramas de iodo para cada quilo de peso corporal do paciente. 2 minutos após o término da infusão do contraste, a visualização radiográfica dos cálices renais deverá aparecer e o não funcionamento unilateral indica uma possível ausência de um dos rins, trombose, avulsão da artéria renal ou então comprometimento do parênquima renal. E no caso do estudo por contraste do tubo digestivo, é um exame geralmente realizado em casos de suspeita de lesões retroperitoneais isoladas de órgãos gastrointestinais, como no caso do duodeno, cólon ascendente, cólon descendente, o reto, as vias biliares e o pâncreas. Pode passar. Pode passar. No caso da avaliação de lesões penetrantes específicas, existem fatores que influenciam diretamente na avaliação do traumatismo abdominal penetrante, que são justamente a etiologia da lesão, ou seja, saber se a lesão foi por facada ou disparo, a localização anatômica da lesão e os recursos disponíveis para tratamento. Pode passar, Bia. Como está grifado em vermelho, como a gente pode ver, a maioria dos ferimentos abdominais por projeto de arma de fogo é tratada por laparotomia exploradora, uma vez que a incidência de lesão intraperitoneal significativa se aproxima de 98% na vigência de penetração peritoneal. E aí, para que os doentes com ferimentos abdominais penetrantes eles sejam indicados para uma possível laparotomia, eles devem se enquadrar nas seguintes situações. No caso, qualquer doente com alterações hemodinâmicas, ferimentos por projeto de arma de fogo com uma trajetória transperitoneal, sinais de irritação peritoneal e sinais de penetração peritoneal, como no caso da evisceração. Pode passar. Em caso de ferimentos tóraco-abdominais, as opções de diagnóstico mais viáveis incluem os exames físicos seriados, as radiografias seriadas do tórax, LPD, toracoscopia, laparoscopia e TC. Em se tratando da exploração do local do ferimento e exames físicos seriados do abdômen, nós temos muito a questão dos pacientes hemodinamicamente normais, sem sinais peritoneais ou de evisceração, que nesses casos nós podemos considerar o manejo não operatório. E aí as opções de diagnóstico mais viáveis incluem os exames físicos seriados durante um período de 24 horas, DPL, tomografia computadorizada ou laparoscopia diagnóstica. No caso da TC e do DPL, por exemplo, eles são exames que podem permitir o diagnóstico precoce de lesões em pacientes relativamente assintomáticos, e temos também a laparoscopia diagnóstica, que pode confirmar ou excluir a penetração peritoneal. Pode passar, Bia. Em se tratando das lesões dos flancos e do dorso, nós também podemos ver que a espessura dos flancos e do dorso é um fator de proteção contra ferimentos causados por arma branca e alguns por arma de fogo. Até porque quanto maior for a espessura muscular dessas regiões no paciente, menor é a profundidade que essas lesões no paciente vão tomar. Em casos de pacientes sem indicação de laparotomia imediata, as opções de diagnóstico mais viáveis e menos invasivas incluem os exames físicos seriados e também a TC de duplo e triplo contraste. Em se tratando de pacientes com ferimentos posteriores à linha axilar anterior,
Os diagnósticos mais úteis incluem o exame físico seriado para o desenvolvimento de peritonite, até porque é um exame muito preciso na detecção de lesões retro- e intraperitoneais. E também temos algumas situações que já são mais raras, onde as lesões retroperitoneais elas podem não ser diagnosticadas por exames seriados e também por TC de contraste. Nesse caso, é obrigatório que o paciente ele tenha um acompanhamento ambulatorial precoce após um período de 24 horas de observação hospitalar, devido a uma possível manifestação sutil de certas lesões no colo. Pode passar, Bia. E, por fim, nós vamos finalizar com as indicações para laparotomia, em que, nesses casos, os pontos que devem ser respeitados são esses aqui que estão expostos. O trauma abdominal fechado, com hipotensão e confaste positivo, ou evidência clínica de hemorragia intraperitoneal, hipotensão associada a ferimento penetrante do abdômen, ferimentos por projeto de arma de fogo, que atravessam a cavidade peritoneal ou compartimento visceral, hemorragia do estômago, reto ou do trato geniturinário secundário, traumatismo penetrante, peritonite, ruptura do hemodiafragma e, por fim, o TC com contraste, revelando lesão do trato gastrointestinal, lesão intraperitoneal da bexiga, lesão do pedículo renal e também lesão parenquimatosa visceral grave. E é sempre importante lembrar que o discernimento cirúrgico é necessário para determinar o momento e a necessidade da laparotomia. Boa tarde a todos. Ao tratar sobre diagnósticos de lesões específicas, é possível abordar as lesões diafragmáticas, duodenais, pancreáticas, geniturinárias, de vísceras ocas, de órgãos sólidos e fraturas pélvicas com suas lesões associadas. Então, primeiramente, para as lesões diafragmáticas, é possível identificar anormalidades por meio de uma radiografia inicial do tórax, que pode incluir a elevação do hemidiafragma, existência de hemotórax ou presença de sonda gástrica. E, além disso, o diagnóstico pode ser confirmado por laparotomias, toracoscopia ou laparoscopia. Seguindo com as lesões duodenais, é válido ressaltar que elas geralmente é derivada de colisões frontais ou golpe direto no abdômen, e pode realizar radiografia ou TC. Contudo, pacientes com alto risco para essa lesão deve-se realizar um estudo contrastado do tubo digestório alto ou TC com duplo contraste. Quando as lesões pancreáticas, muitas vezes elas decorrem de golpes no epigastrio, comprimindo o órgão contra a coluna. Então, nesses casos, a TC com duplo contraste pode acabar não identificando o trauma pancreático imediatamente e deve ser repetida novamente depois, em caso de suspeita. E se o resultado ainda for incerto, pode-se fazer uma exploração cirúrgica. Pode passar, por favor. Para as lesões geniturinárias, contusões, hematomas ou equimoses devido a traumas no dorso ou nos flancos são indicadores de possível lesão renal e pode ser avaliado por TC ou urografia excretora. E aí a gente tem também as avaliações adicionais que incluem a hematúria macroscópica ou microscópica. E além disso, é possível identificar a presença e a extensão de uma lesão renal por tomografia abdominal com contraste endovenoso, no qual a maior parte pode ser tratada sem a necessidade de operação. Então, de forma geral, TC comum e arteriografia renal são indicadas. Sobre as lesões de vísceras ocas, as lesões contusas do intestino podem ser diagnosticadas pela presença de equimose linear ou transversa ou fratura lombar detectada por radiografia. Lesões de órgãos sólidos, como fígado, baço e rins, que ocasionam choque, instabilidade hemodinâmica ou hemorragia ativa, são indicativos de laparotomias de urgência. Já em pacientes hemodinamicamente normais, muitos casos podem ser tratados de forma não operatória e para isso deve haver observação e avaliação de um cirurgião. Pode passar, por favor. Por fim, quanto à fratura pélvica, observa-se geralmente uma alta taxa de mortalidade por ruptura dos ligamentos ósseos posteriores associada à fratura sacroiliaca ou sacral, além da ruptura do anel pélvico, que pode esgarçar o plexo venoso pélvico. É importante também observar que existem 4 padrões de força que ocasionam fraturas pélvicas, que incluem compressão anteroposterior, causada geralmente por colisões, esmagamento, atropelamento, compressão lateral, que muitas vezes ocorre por colisões automobilísticas, cisalhamento vertical e padrões complexos. Quanto ao tratamento de fratura pélvica associada à hemorragia, é necessário o controle da hemorragia, reposição da volemia e estabilização da pelve.
e o atraso na estabilização pode acabar gerando uma hemorragia ativa. Então, é necessário estabilizar e encaminhar para um centro cirúrgico. E agora eu passo a palavra. Então, professor, dando continuidade à apresentação do seminário, nós temos um trabalho em equipe, e ele é essencial, uma vez que é preciso frisar a necessidade da equipe em determinar as prioridades de tratamento e também de identificar as possíveis intervenções a partir das múltiplas possibilidades de estudo que foram feitas a partir desse caso de trauma. Além disso, é necessário que o líder da equipe ele tenha a capacidade de reconhecer a necessidade de aplicação de um aglutinante pélvico e de colocá-lo corretamente, enquanto que espera-se do paciente a sua resposta mediante reanimação. Além disso, nós temos a necessidade da equipe em trabalhar de forma eficaz e rápida, e também no sentido de tentar evitar demoras ou atrasos nas transferências desses pacientes, aumentando de certa forma a possibilidade de sobrevida e de recuperação do paciente mediante um trauma abdominal. E é isso, professor. Aqui foi a nossa apresentação do seminário. Ficamos aqui os orientando, nossos agradecimentos.